Andaram espremendo umas laranjas por aí e saiu este suco. Servidos? Delicioso! Parece que esta é mais uma daquelas semanas super agitadas na política brasileira, não é? Queiroz tá preso, mas o intestino do Flávio Bolsonaro tá solto. O coitado não deve nem tá podendo espirrar direito. Mas por que a prisão desse senhorzinho tão simpático está atormentando a família do Bolsonaro? Fica aqui com a gente até o final e tire as suas próprias conclusões. Já aproveita e se inscreva no canal e curta esse vídeo, porque isso é muito importante para nós e eu sei que você esquece de fazer isso. Eu sou o Wellington Rodrigues e este aqui é mais um vídeo para o canal. Calma, tudo vai dar certo. Roda a vinheta! E finalmente a pergunta "cadê o Queiroz?" foi respondida. Flavinho, ele foi preso e em breve será você. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor, não dá para continuar. Tá... Só relembrando rapidamente, Fabrício Queiroz é um militar aposentado que era assessor do filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, na época em que ele era deputado estadual do Rio de Janeiro. Tudo começou quando o COAF, um órgão do governo que investiga transações financeiras suspeitas e atividades ilegais, identificou uma série de transações ligadas ao tal do Queiroz. Em um ano, ele teria movimentado mais de R$1 milhão, valor totalmente incompatível com a função dele, um policial militar aposentado e que até então era só o motorista do deputado. No decorrer das investigações, descobriu-se que essa dinheirama toda fazia parte de um esquema de rachadinha. O Flavinho contratava o pessoal para trabalhar no seu gabinete, mas esses funcionários tinham que devolver parte do salário. O cara que organizava essa falcatrua toda era o Laranjão, o Queiroz, que foi preso na quinta-feira. Laranja é um termo popularmente utilizado para se referir a quem empresta o nome para fazer essas transações fraudulentas. Mas nem sempre quem é laranja tem ciência de que está sendo usado. Algumas vezes essa bandidagem usa os documentos de pessoas sem que elas saibam e, portanto, também são vítimas. Mas é claro que este não é o caso do Queiroz. O malandrinho sabia muito bem o que estava fazendo. A gente até já tinha mencionado este esquema de rachadinha quando o Moro tinha pedido demissão. Se você ainda não viu este vídeo, dá uma conferida lá depois. Nós vamos deixar aqui um card. Ou é aqui que vai ficar? Mas você vê. Tá. Mas o que é que o povão, assim, você e eu, o que nós temos a ver com isso tudo? Primeiro, é que estão caindo as máscaras da família Bolsonaro que se diziam os honestões e que eram os únicos políticos limpos do país capazes de acabar com a corrupção. Em segundo lugar, é importante entender que é muito grave o fato de termos um senador da República envolvido num esquema de corrupção que financiava a milícia do Rio de Janeiro. Você deve estar aí se perguntando, mas ele ainda não foi condenado a nada? De fato, você tem razão. Mas tão importante quanto a sua reflexão é o advérbio que acompanha a frase. Ainda. Pelo desenrolar das investigações, não dá para ele dizer que não sabia de nada. O esquema de rachadinha acontecia dentro do seu gabinete. Muitos dos funcionários que eram contratados nunca sequer pisaram na Assembleia Legislativa. Ou seja, eram funcionários fantasmas. Os depósitos eram realizados na sua conta bancária de forma fragmentada. Lembra dos 48 depósitos de R$2.000? Então. E mais, o Flávio tentou por 9 vezes impedir o andamento das investigações a respeito deste caso. Minha mãe sempre dizia, e eu acho que você já ouviu isso da sua também, quem não deve, não teme. Pela lógica, se ele teme, é porque deve. Mas não para por aí. Sabe onde o Queiroz foi encontrado? Na casa do advogado do Flávio, o Dr. Fred Wassef. O mesmo advogado que já veio a público por diversas vezes falar em nome do próprio presidente Jair Bolsonaro. Então o Queiroz estava na casa dele em Atibaia, no interior de São Paulo, e você acha mesmo que os bolsonaros não sabiam? Importante lembrarmos
que não existe a frase o sumiço de Fabrício Queiroz. Não, mas ele não aparece. Mas, não, isso não corresponde à verdade real. Fabrício... Mas onde ele está? Fabrício, eu não sei, não sou advogado dele. Se ele não sabia que o cara estava na casa dele, será que o quê? Que o Queiroz foi colocado lá por intriga da oposição, na tentativa de tentar derrubar o presidente? Não. Isso é o que um bolsonarista lunático vai tentar falar pra você. Aliás, falando em bolsonaristas, eu vou dizer que eu tiro o chapéu pra esses caras. Não, porque assim, tá difícil passar pano pra família Bolsonaro, hein? Eles não dão trégua. Toda semana uma sujeira levanta debaixo desse tapete. Mas voltando, não tem como negar que o Queiroz e a família Bolsonaro são bem íntimos. Há registros de que Queiroz tenha pagado mensalidades da escola das filhas do Flávio em dinheiro vivo, nota sobre nota. Mas quem é que não tem um amigo assim só para pagar a escola dos seus filhos, não é? A gente não tem. A prisão de Queiroz é uma peça-chave nesse emaranhado todo. Foi tão importante que o presidente, quando soube da notícia, passou um dia a fazer reuniões a portas fechadas para tentar amenizar o impacto que sofreria. Ele sequer parou para falar com os apoiadores, como faz todas as manhãs. Parece que o capitão deu uma fraquejada. Os esforços agora são para afastar a todo custo o advogado Assef do presidente. Ele foi útil, mas agora precisa ser descartado o mais rápido possível. Acompanhe comigo aqui o seguinte raciocínio. Queiroz e Bolsonaro são amigos desde 1984. Queiroz é o elo entre Bolsonaro e as milícias do Rio de Janeiro. O Assef é advogado do Flávio Bolsonaro e tinha trânsito livre no Palácio da Alvorada. Ele entrava e saía a hora que ele queria. Inclusive, um dia antes da prisão do Queiroz, ele foi convidado pelo próprio presidente para participar de uma cerimônia. Este advogado, que não é qualquer um, dizia que não sabia qual era o paradeiro do Queiroz e ele estava o escondendo em sua casa. Então tudo leva a crer que ele era o mensageiro entre o presidente e o amigo. Agora que já sabemos onde está o Queiroz, a pergunta que não quer calar e que até agora ninguém levantou essa questão é: quem mandou matar Marielle Franco, a vereadora que combatia as milícias do Rio de Janeiro? Ou será mesmo que é apenas uma grande coincidência que a vereadora que vinha denunciando o tal escritório do crime tenha sido assassinada por integrantes da milícia ligados à família Bolsonaro? Quanto vai custar o silêncio de Queiroz? Quanto tempo vai demorar para suicidá-lo?